Fala, minha gente, eu sou o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto e do Pode Sondar e estamos aqui com dentistas e contabilistas, é isso que eu posso Contadores. falar? Dentistas e contadoras. O Ricardo é só dentista ou é contador também? Eu sou só contador. Só contador, é verdade. A gente já fez uma live junto até com a Rita, Sim. né, da parte de reforma tributária, e é justamente esse o tema que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar então sobre reforma tributária, sobre dúvidas dessa parte contábil que para o dentista é grego. Eu já sei, né, porque eu sou dentista, não trabalho com isso, e quando a gente começa a mexer nas contas, a gente fica em dúvida sobre pessoa física, pessoa jurídica, que imposto eu vou pagar, como que eu vou fazer, como que eu vou precificar minha tabela, tudo isso está ligado e a gente não pode, o mercado hoje do jeito que está, não tem mais espaço para amadorismo, né, nessa parte. Senão a empresa quebra, o profissional quebra, não paga imposto, vai dar problema depois no futuro. A nota fiscal hoje está toda online, Tudo praticamente. diferente. Não tem mais como dar nota fiscal no papel, fora, sem passar pelo sistema. Então, assim, tá tudo amarrado, não tem jeito, não tem como escapar. Então, a gente tem que entender esse assunto para não cair em armadilhas, para não precificar errado, para não dar problema na nossa vida financeira, que é o nosso ganha-pão da odontologia. Então, eu estou aqui com os convidados, eu vou pedir para eles se apresentarem mais fácil, né, com a Rita, com a Roberta e com o Ricardo. Então, eu vou pedir para a Rita se apresentar primeiro, por favor. Acho que todo mundo já conhece mais ou menos aqui essas carinhas da contabilidade da Odonto. Oi, pessoal, eu sou Rita, eu sou contadora, mas eu também sou dentista, não exerço mais a odontologia. E eu tenho a intenção sempre de simplificar a contabilidade para dentista, Luiz, porque dentista tem uma dificuldade, não gosta de número, mas foi o que você falou, não dá mais para pensar nisso, eu só preciso saber de técnica, esse dentista ele já morreu. Hoje, obrigatoriamente, tem que entender também de gestão, de marketing e de contabilidade. Então, estamos aqui para esclarecer alguns assuntos, não todos, porque a reforma tributária ela ainda está num processo, mas alguns assuntos sobre a reforma tributária. Muito bem, Roberta. Olá, gente, eu sou Roberta Souza, eu sou de Recife, sou dentista há mais de 20 anos e contadora mais recente. Eu ainda atuo como dentista e também sou empresária contábil, e eu estou aqui para a gente esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a reforma tributária e o que a gente sabe ainda, né? Olá, pessoal, eu sou Ricardo Amorim, sou contador do CRO-RJ, sou professor universitário também, com mestrado pela UERJ, e a gente está aqui junto com esse time aqui de peso, né, para tirar todas as dúvidas possíveis e impossíveis que vocês, porventura, venham a ter. Muito bem. Vamos começar já com o elefante na sala, a reforma tributária, vamos dizer assim. Né? Então, que pé que está a reforma tributária e como que isso vai impactar o dentista agora a partir desse ano e dos anos que vão vir, e a gente vai evoluindo no assunto aí. E você curta o podcast, compartilhe, porque esse assunto é bastante importante para os dentistas que estão chegando no mercado e os dentistas estão no mercado há muito tempo. A reforma tributária iniciou agora, neste ano de 2026, a gente está no período de transição, só que este ano de 2026 é só um período teste. Tem já a alíquota dos novos impostos, que é o IBS, CBS, mas só como teste, para verificar se está tudo certo, se está conseguindo emitir a nota fiscal. A nota fiscal, ela mudou este ano agora de 2026, mas não vai ter arrecadação de imposto. Por enquanto, em 2026, nós não falamos em arrecadação de imposto. O ano que vem, aí sim que a gente pode falar que a reforma começou de fato, mas não é para deixar para o ano que vem para se organizar. Tem que se organizar já esse ano, tem que saber se você, que é pessoa física no seu município, você já está obrigado a emitir a nota fiscal, pode ser que já esteja, então não dá para pensar em amanhã, no ano que vem. Esse ano já é um ano de organização para começar 2027 certinho. É importante também destacar o que a Rita falou, que é um ano de teste, né, Rita? Tanto Sim. para nós contribuintes, quanto para o governo. Assim também é para o governo, é um regime de testes para ele também. Ah, entendi. Então, tanto para nós quanto para o governo, o regime está em teste. Isso. E o que muda, Roberta? O que o dentista do dia a dia aí vai ter que se preocupar agora? Quais são as principais mudanças para entender a parte de quanto a gente tem que pagar de imposto? Verdade, veja. Na verdade, a gente paga um imposto muito
separado. O imposto hoje no Brasil, a reforma, né? Ou a reforma não, o sistema tributário do Brasil, ele é uma coxa de retalhos. Então você tem impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais, cada um com a regra, com a alíquota diferente. E a reforma, a promessa dela foi para simplificar, né, tudo isso, né? Mas não significa que você não vai pagar mais imposto. Isso é importante saber, né? Porque logo que teve o anúncio da reforma tributária, aí por questões políticas e por polarização do país, o dentista vai pagar mais imposto, o profissional liberal vai pagar mais imposto, agora vai ser a taxa lá em cima, se lascou, sei o quê. Não é verdade, né? Ou depende. A gente ainda não sabe qual vai ser a alíquota definitiva do IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, que vai substituir os antigos impostos pelo IVA, só que no Brasil o IVA não vai ser único. Vão ser dois. É para unificar, mas só que não vai unificar tanto assim, serão 2 impostos. E hoje a gente ainda não pode afirmar qual será a alíquota do IVA. Os estudos apontam para uma alíquota próxima de 28%. Só que dentista vai ter uma redução, isso já foi definido, terá uma redução de 60%. Então, desta alíquota, que a gente ainda não sabe, não tem certeza, desta alíquota vai ter uma redução de 60%. Se a alíquota for 28%, o dentista irá pagar 11,2%, mas também não é bem assim. Vou deixar o Ricardo ou a Roberta falar sobre a não cumulatividade. Então, assim, de 28 já baixou para 11, já está melhorando, 11, já está sim. melhorando. Essa redução isso já está certa. Pessoa física ou pessoa jurídica, tanto faz? Como é que faz essa diferença? Tanto faz. Tanto faz. Para pessoa física quanto para pessoa jurídica. É importante destacar, Rita, que além da redução da alíquota, né, que provavelmente hoje a gente supõe que seja 28%, tem também a questão dos créditos. Então é importante que o dentista ou qualquer profissional da área de saúde entenda, passe a entender e a compreender que vai existir muito agora a figura do crédito. O que é isso? Quando o dentista comprar ou contratar qualquer tipo de serviço, ele vai pagar pela mercadoria e pelo serviço, e nessa mercadoria ou serviço, ele vai também pagar o IVA dual, que é o CBS e o IBS. Esses valores pagos por ele servirão como créditos na hora de recolher o imposto. Então é assim, quando ele for calcular o imposto com redução de 60%, vai ser um débito. Só que não é exatamente esse valor que ele vai pagar. Por quê? Ele vai ter que pegar todos os créditos que ele já pagou por eles e abater do débito. E é interessante que essa reforma tributária é uma reforma tecnológica também. Porque em tempo real, a Receita Federal já vai saber quanto é o teu débito e quanto é o seu crédito. Isso já vai ser de forma automática, como a gente nunca viu na vida até agora, na vida tributária, na vida acadêmica até agora. Sim. Então é importante o dentista sempre agora contratar serviços que vão emitir notas, porque delas virão os créditos necessários para bater o débito dele. Isso aí... que já está confundindo a minha cabeça de dentista aqui. É complicado mesmo. Estou pensando aqui quantas restaurações eu vou ter que fazer para pagar o IVA, mas a brincadeiras à parte, vai tipo um cashback, é isso? De imposto? Explica pra gente. Exatamente. Aí o que vai pegar nessa lógica é você entender com quem você está se relacionando, os fornecedores, né, aquela coisa do amadorismo, aquela coisa faz no grupo de compra, sem nota fiscal, né, porque tem o desconto, e isso vai ter que ser estudado com muita cautela, né? E também o dentista precisa saber, porque ele comemora a questão da redução de 60% do IVA, mas ele esquece que os fornecedores dele nem sempre são serviços de saúde e não vão ter essa redução. Então, esse acúmulo aí já vai sendo anunciado aí dos softwares odontológicos, de outros fornecedores já vão anunciando o acúmulo do serviço, o aumento do serviço para o próximo ano, e com certeza isso vem de impacto aí na precificação do dentista a partir aí dessas novas etapas da reforma. Entendi. Eu sei que eu vou puxar. Deu para entender? Eu vou até o final do podcast, eu vou entender, e você que está escutando aí vai entender também. Eu prometo que eu vou fazer você entender sobre isso. Vamos colocar aqui. Aí vamos pegar um exemplo prático, então. Um dentista autônomo, profissional liberal, pessoa física. Esse cara geralmente não tem contador. Isso que é uma realidade brasileira, assim. A não ser que depois, quando ele vira pessoa jurídica ou quando ele começa a ganhar um pouco mais, tudo começa a se preocupar, aí que ele vai atrás do contador. Agora, com essa reforma e com tudo mais digital, é possível fazer isso sozinho, sem o profissional da contabilidade? Não quero tirar vocês da jogada, tá? Mas eu queria entender, assim, quão mais importante vocês
já são e vão ser depois dessa reforma. A importância do contador na reforma tributária é justamente auxiliar na decisão. Será que ele vai permanecer como pessoa física após a reforma tributária? Será que ele vai ter que migrar para a pessoa jurídica? E essa resposta só é possível fazendo o cálculo, utilizando as suas receitas, as suas despesas, a sua folha de pagamento, para aí sim saber, eu vou permanecer como pessoa física ou eu vou migrar para a pessoa jurídica, e nessa decisão, o contador, ele é essencial. Sem um contador, dificilmente você vai conseguir fazer essa conta de forma correta. E aí vai chutar. Eu acredito que é melhor eu ser pessoa física. Eu acredito que é melhor eu ser pessoa jurídica. Tem que fazer os cálculos com os seus números. Primeira decisão é essa. Saber se vai ser pessoa física ou vai ser pessoa jurídica. Se for permanecer como pessoa física, ainda não vai ter a obrigação de ter o contador. Na pessoa jurídica tem a obrigação. Na física, não. Só que, claro, vai ser mais uma obrigação. Essa apuração do IBS, CBS, não vai ser feita dentro do carnê-leão que o dentista está acostumado. Vai ser um outro sistema que ele vai ter que se adaptar. E aí é uma questão mesmo de conhecimento e de adaptação. Agora, falar que é obrigatório ter para a pessoa física, eu não posso afirmar. Claro que o contador, ele ajuda, óbvio. Não sei se a Rita concorda, mas a tendência é que as coisas sejam mais formalizadas, né? Se a gente tem esse sistema agora de débito e crédito, fica até vantajoso você começar a jogar, né? A gente sabe que culturalmente o profissional esconde algumas receitas, e aí agora vem uma lógica invertida, de que você precisa realmente colocar na mesa para montar a estratégia melhor, para você realmente estar pagando ali o menor alíquota de imposto. Só ratificando o que a Rita falou, realmente, que nenhum contador nos ouça, que a não ser as duas contadoras que aqui estão, mas assim, não é verdade que o profissional que atua como profissional liberal precise de um contador. O que ele precisa fazer todo mês é o carnê-leão. E lembrando que o carnê-leão é obrigatório se você trabalha como pessoa física. E o carnê-leão ele é de fácil preenchimento e pode ser feito pelo próprio profissional, sem a necessidade de contratação de um serviço de contabilidade. Entretanto, caso ele queira contratar um profissional, ele vai pagar por esse serviço, e o serviço que ele pagar ao profissional de contabilidade é uma despesa dedutível. Mas, em se tratando disso, não é obrigatório. Vai ser uma despesa dedutível. Não, já é. Já é. Não, porque o dentista está pensando assim, eu vou economizar porque baixou o imposto, mas eu vou ter um outro gasto aqui com o contador. Então você tira daqui, pega dali e não muda muita coisa. Mas na verdade não, é dedutível. Então. E eu destaco também que a reforma tributária não exclui, por hora, a questão do preenchimento do carnê-leão. Tá? Não está. O carnê-leão não acabou. O imposto de renda continua. O que mudou é que os 5 mil de base cálculo para baixo não tem mais incidência, mas continua. Sim, o carnê-leão já surgiu, pipocou aqui, a Rita falou, o Ricardo falou. Vamos voltar para os básicos mesmo, e de repente a gente está falando com recém-formados, estudantes, para eles entenderem o que é o preenchimento, o que é o carnê-leão, e depois como que vai fazer o preenchimento, lógico, basicamente, né? E isso aí como é que ele vai usar depois no imposto de renda dele, na declaração de ajuste anual, né? Quando a gente é empregado CLT, tem um contra-cheque, já vem ali o desconto. Se você passa daquela faixa ali de recolher imposto de renda, já vem essa mordida aí da Receita Federal. Quando a gente é profissional liberal, o governo diz, é você que calcula, meu amor. E aí você coloca todas as suas receitas, né, o que você recebeu do paciente, e tem uma lista enorme de despesas dedutíveis que a Receita permite que você faça esse confronto. Então, a base de cálculo desse imposto da pessoa física, ela é tudo que entra, menos tudo que é permitido deduzir. E aí a gente trouxe a questão que a contabilidade, ela é dedutível. E a partir do momento que você é pessoa física e já tem um funcionário, já é indicado que você já veja um serviço, uma assessoria contábil, porque os cálculos trabalhistas já são mais complexos. Eu não sei se vocês concordam, mas realmente eu não me arriscaria. E se essa despesa dedutiva volta para você aí em créditos, você diminui aí o pagamento de imposto, então acho que vale a pena contratar assim a contabilidade. Não, porque se não fizer essa contratação, que às vezes a pessoa está pensando num gasto em contabilidade, você está deixando de trazer de volta esses créditos, né? Porque a pessoa não vai saber o que é dedutível, o que não é, como fazer, porque eu estou falando mesmo do dia a dia do dentista que trabalha, que atende pacientes, e o dia passa, as semanas passam, os meses passam e engolem a gente, e quando a gente olha e fala assim, nossa, não dei nota. Chegou, né? O final do mês. Chegou o final do mês, e agora? Né? Então, assim, isso é muito complexo mesmo, porque mexe com uma coisa que a gente... Muitos dentistas, vou falar a gente, mas muitos dentistas não têm o hábito de fazer, né?
Acho que você percebe isso nas suas redes sociais, vocês, nas dúvidas que as pessoas têm, Eles às vezes acham nas que é uma dúvidas vez no ano, básicas. né, Rita? Sim. Né? Aliás, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, já deixa aqui no vídeo. Os Instagrams aqui da Rita, da Roberta, do Ricardo, vão estar aqui na descrição do vídeo também para você buscar eles, caso necessite aí de mais esclarecimentos e até vocês têm serviços, cursos, tudo na área aí da contabilidade, né? Que mais que o dentista precisa saber hoje que a gente não falou aqui? É importante falar, lembra que o ano passado a gente falou muito sobre Receita Saúde, que foi a novidade, Sim, lembra disso, Luiz? Verdade, a gente fez uma live lá com o Muito, CFO, né? né, junto com o Ricardo. Isso, e o Receita Saúde, ele não acabou. Não. Alguns estão achando que porque vai ter a obrigação de emitir nota fiscal como pessoa física e vai ter que deixar de emitir o Receita Saúde hoje, ainda tem a obrigação da emissão do Receita Saúde. O Receita Saúde é o documento para o seu paciente poder deduzir aquela despesa da declaração anual de imposto de renda dele. Então é importante saber, mesmo se você é pessoa física e tem a obrigação de emitir nota fiscal, você continua com a obrigação de emitir o Receita Saúde. Vou pagar imposto dobrado, vai ser uma bitributação? Não vai ser. O imposto de renda você paga por causa do Receita Saúde e a nota fiscal é simplesmente para cumprir com uma obrigação que, por enquanto, esta obrigação é municipal. Então, tem que emitir os dois naquele município que está obrigado à emissão de nota fiscal. Por enquanto, nós não temos uma obrigação nacional. A Receita Federal exigiu que todos emitam nota fiscal. Isso não é uma verdade para a pessoa física. Vai acontecer. Vai chegar o momento. Certamente vai acontecer, mas hoje não é uma verdade. Entendi. Mais alguma coisa, gente? E só falando também que a partir de julho, né, Rita? Sim. Os profissionais liberais precisarão ter um CNPJ por questões de crédito, né? Então, a partir de julho, a gente não sabe como é que isso vai ser ainda, como esse cadastramento vai ser ainda, mas as pessoas físicas que trabalham como autônomo serão obrigadas pela Receita Federal a ter o CNPJ. Isso vai se dar a partir de julho. Então, como vai se dar isso, a gente não sabe, porque ainda tem que ter regras para isso. Mas isso não vai transformar a pessoa física numa pessoa jurídica. Ela vai continuar trabalhando como profissional liberal, porém, para fins de crédito, né, do CBS e da IBS, ela vai precisar sim ter um CNPJ. É tipo um número de inscrição. Não sabia disso. Você vai ter um tipo outro um número. número de Que hoje a Mas gente... só a partir de julho. Mas que hoje a gente faz as notas, quem não é pessoa jurídica faz no CPF. Vai acabar isso, então? Sim. Acredita-se que sim, por isso que tem a exigência, né, a obrigatoriedade de julho começar a ter o CNPJ para profissionais liberais. Entendi. 2026 promete, Luiz. 2026 É só o início. o ano da contabilidade. Uma coisa que vai- organização, né, Rita? Sim. Uma coisa que vai acontecer, porque vai acabar agora, como todo mundo tem que emitir nota fiscal, que já deveria estar acontecendo, né? Por quê? Sim. Porque todo mundo vai querer crédito. E para você ter crédito, o teu fornecedor, o prestador de serviço, vai ter que emitir a nota fiscal. A nota fiscal é a entendi. cereja do bolo da reforma tributária. Ela que vai comandar tudo. Entendi. Não, e é uma forma de trazer tudo para formalidade, né? Sim. Que é a ideia do Exatamente, governo exatamente. que saia dessa... eu achei engraçado, pensando, vocês estavam falando aqui, esse janeiro eu fui para Monte Sião, que é em Minas Gerais, perto aqui... no sul, né? Bem perto da divisa de São Paulo, né? E lá é a cidade das malhas, né? Aí você vai lá nas lojinhas de malha, tudo, e aí tem 3 preços. Tem o Nossa, preço será? com dinheiro, tem o preço do Pix e tem o preço Do no cartão. cartão. Aí você fala, caramba, tem que decorar 3 preços. A pessoa, não, tem aqui, ó. E você olha lá a marca, aí esse aqui é 40? Não, 40 reais, aí esse aqui é 35, não sei o que, no dinheiro é 20. O que nós fizemos? Fomos ao banco tirar dinheiro. Mas por que isso acontece? Provavelmente por causa da informalidade. Porque quando recebem dinheiro, esse dinheiro não dá nota. Some. Né? Ela troca esse dinheiro lá para outra coisa e esse dinheiro passa. E o que o governo quer é que isso acabe, na verdade. Que seja um preço só. E esse preço, geralmente, ele vai chegar no meio, né? Ele não vai ser nem o preço. É que o cartão tem as taxas e tudo mais. Assim, é mais ou menos isso, né? E Eu agora, entendi nessa parte aí. Com essa adequação, com essa organização, a Receita Federal ela está controlando tudo muito mais, né, num volume maior, porque o emissor nacional ele veio justamente para isso. Unificou, né? A gente sabe que tem mais de 5 mil municípios no Brasil todo. Cada um tinha sua regra de emissão de nota fiscal, então eles não se conversavam. Então agora tudo está centralizado.
Então, eu consigo puxar, né, suas despesas, o que você emitiu, enfim. É uma rede ali que está toda se comunicando e o dentista precisa se adequar a isso. Precisa cada vez mais entender sua precificação, né? Colocar esse preço assim, embutindo o que você paga de imposto e largar a mão da informalidade. Verdade. E dentro de tudo isso, quais assim são as maiores dúvidas que vocês recebem dos dentistas, não em relação à reforma tributária, mas o dia a dia mesmo da parte de contabilidade, assim? Você abrir a caixinha de perguntas lá no seu Instagram, é só rojão, né? E quer resolver a vida toda na pergunta, né? E é importante falar, porque assim, cada pessoa é um caso. Sim, Né? Não, único. não existe uma receita de bolo para todos, lógico, tem recomendações. Mas não dá para falar assim, todo mundo tem que fazer assim, não dá, né? Senão vai ser muito fácil. Luiz, e vai ser pior, porque não basta mais só olhar a sua receita. Você pode ter a mesma receita que a minha, você ter crédito a mais do que eu. E aí é diferente o nosso pagamento de imposto. Então é preciso analisar a receita, a folha de pagamento e os créditos. Agora os créditos vão ser importantíssimos. Não adianta só olhar, a sua receita é 100 mil, a minha também é. Você é PF e eu também vou ser PF? Não necessariamente. Vai ter que fazer a conta para poder saber. Na pessoa física, a dúvida que mais tem sempre em relação ao carnê-leão, se tem que pagar imposto de renda todo mês, tem que pagar o imposto de renda todo mês. Na pessoa física, o imposto é receita menos as despesas dedutíveis. A base de cálculo é justamente esse total de receita menos as despesas. A dúvida é quais são as despesas que pode e que não pode deduzir. Aluguel, condomínio, luz, material de dental, laboratório de prótese. São algumas das despesas dedutíveis que você pode deduzir para pagar menos imposto. Outra dúvida da pessoa física é o INSS. Eu tenho que pagar o INSS? Eu sou obrigada a pagar o INSS. Gente, tem que pagar o INSS. A Previdência não quer saber se você vai se aposentar ou não. Aí é problema seu. Mas a arrecadação... A Receita quer ter. Na pessoa jurídica, uma dúvida muito comum, que muitos pagam mais imposto, é por conta do fator R. Tem que ter 28% de folha em relação à receita para poder pagar menos imposto. E muitos, infelizmente, não sabem o que pode considerar como folha de pagamento para pagar menos imposto. No lucro presumido, eu posso falar que a dúvida hoje é sobre equiparação hospitalar, que é uma novidade, né? Que reduz a carga tributária, se vai permanecer com a reforma tributária, se não vai, se pode, se dentista é permitido ou não a equiparação hospitalar, e é permitido sim, claro que tem os seus requisitos, mas você pode ter direito a pagar menos imposto no lucro presumido por causa da equiparação hospitalar. Enfim, se eu for ficar aqui, eu acho que a gente vai precisar de o dia inteiro só para eu poder falar isso. Eu nem falei da reforma. Mas é isso que eu quero saber aqui de vocês. E o pessoal do Simples Nacional, eles estão achando que estão isentos aí, né? Que são, da reforma, Estão achando que não vão ser atingidos. Eles, não vai mexer com Simples e tal, mas aí que mora o perigo, né? Aí que tem várias particularidades assim para você analisar, porque o Simples, se ele se relacionar com outras empresas, essas empresas estiverem no regime normal, elas vão querer créditos. E o Simples, ele não vai conseguir dar esses créditos de forma integral, então não vai ser mais vantagem você estar se relacionando, talvez, com algumas empresas do Simples Nacional. Então é necessário cada vez mais a gente estar junto do contador, para esse contador pegar a gente e dizer assim, olha, melhor plano para você é esse. Não dá para estar no achismo, porque senão vai perder dinheiro. Pensando, você falou em relacionamento com os fornecedores, né? Isso chama atenção para o laboratório de prótese, para da dental que a gente compra materiais, porque hoje não, né? Sempre os dentistas, ou todo mundo brasileiro, quer um atalho, quer um mais barato, sei lá o quê, compra material às vezes na Shopee, nos sites de isso acabou. Né? E aí isso aí vai mudar também. Vai, porque se o fornecedor não emitir nota, consequentemente o dentista que a comprou não vai ter crédito, consequentemente o débito dele vai estar maior e ninguém quer pagar muito imposto. É importante ressaltar, Rita, voltando à questão do Receita Saúde, que sim, é obrigatório, como a Rita bem falou, futuramente, por enquanto é assim, a emissão de 2 documentos para o mesmo paciente quando ele fizer um tratamento odontológico, que é o que? A emissão futura da nota fiscal, que é uma obrigatoriedade imposta pela reforma tributária, entretanto não está plenamente funcionando ainda por causa dos estados, né, que não aderiram, a maioria já aderiu, mas não entrou ainda no parâmetro normal da Receita Federal. Por exemplo, o Rio de Janeiro
não pode profissional autônomo emitir nota fiscal. Então, eu não consigo emitir nota fiscal pelo município do Rio de Janeiro, que já aderiu ao Portal Nacional. Então, assim, vai sim ser obrigado a emitir 2 documentos por hora, o Receita Saúde e a nota fiscal. Veja que complexidade isso, né? Sim. A pessoa foi lá, fez um tratamento odontológico, ele vai levar 2 documentos na mão. É complicado. Então, assim, a gente espera que futuramente isso venha a ser substituído por um documento só. Mas, assim, é suposição. Como muitas perguntas também que nos fazem, que a gente não tem a resposta, porque nem o Estado tem a resposta ainda. Eles estão Como fazendo a os gente cálculos, falou, né? está em fase de teste. Por isso que eu acho até que a alíquota não foi definida, porque o governo quer saber se aplicar determinado tipo de alíquota vai reduzir ou aumentar a carga tributária. Então, eu acho que é por isso que a gente não tem a alíquota definitiva do IVA. Sim, E eles ainda estão treinando na de questão do eleição, 1%. né? Esse ano, Sim. 2026, então ainda vai Sim. ficar pisando em Isso, ovos, porque ninguém exatamente. quer aumentar imposto em ano de eleição, não é bom para nenhuma. Por isso que faixa, hoje, né? por isso que hoje a única obrigatória nesse ano a reforma tributária começou com a emissão da nota fiscal. A emissão da nota fiscal, como eu falei, ela vai ser a cereja do bolo. É ela que vai definir quanto o governo vai arrecadar, quanto o contribuinte vai ter de crédito e ele vai saber como vai se comportar a arrecadação do Estado. Sim, vai ser E eles mais estão fácil. testando com 1%, porque se errar, dá para corrigir numa proporção menor. Ali simbólico, né? Mas aí quando começar o 27, que aí a promessa de vir o split payment, e aí eles vão, eu acho que vai ser adiado aí, né? Mas porque eles não conseguem se organizar, assim, é realmente uma reforma de proporções assim astronômicas, e então impacta Tecnológica mesmo, né, Edu? exatamente. Pô, mas estava precisando, né? Sim, sim. Até pela cadeia de impostos do Brasil e todo esse acúmulo, né, do imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto, tanto que a gente acaba pagando. E a ideia, se não baixar, pelo menos ficar na mesma, né? Diz o governo que vai ser mantida a carga tributária. Vamos aguardar para ver se vai ser mantida de fato. Sei não, É hein? isso, a gente sei. não vou nem arriscar a afirmar sobre isso. Essa é uma Já reforma. fiz simulações, assim, o pessoal do comércio, tudo bem, mantém, mas o pessoal do serviço já tem a questão de ser prejudicada. Essa é uma reforma de um Estado que tem, em média, 95 tipos de tributos diferentes, que tirou 5 e inseriu 2. Essa é a reforma que a gente tem. Matemática que ninguém sabe explicar, Então, né, gente? 95, sai 5, fica 90, entra 2, fica 92. Bom, para você que ainda está aí escutando, Esse assunto de né, doido, que esse né? assunto deixa a gente meio louco. Deixa aí a sua pergunta, dá o like, e aí eu vou entrar numa complexidade um pouquinho maior, já que se é possível, que acho que é muita pergunta que apareceu pra gente lá naquela live. Não sei se vocês já têm resposta para isso. Vou aproveitar até se a Roberta, que não estava na live, se ela tem uma resposta. Quando o dentista, muitos pacientes pagam no cartão de crédito e dividem, né? Fazem aquela divisão em 10 vezes, 6 vezes e tudo mais. Como é que é feita a nota? A nota é inteira ou a nota é mês a mês? Ai, meu Deus, isso é uma polêmica. Vamos lá. Pelo Código de Defesa do Consumidor, né, se ele está pagando na sua PJ, você tem uma PJ e ele pagou lá no cartão de crédito na sua PJ, pelo código, ela fala que você tem que emitir o total da nota. Né? Mas o que acontece Se ali na você é pessoa PJ, física? se o dentista é PJ, o cara pagou lá Isso. R$1.000 em 10 vezes, você O emite problema financeiro é dele, como ele vai uma pagar o nota cartão. de 1.000 no mês agora de janeiro, e aí o cartão que se vire. E aí, É porque é um problema financeiro porque do ele vai paciente. porque você vai dar uma Não, nota de para- 1.000, você recebeu 100 só. É isso? Não. Não, tô dizendo Se receber parcelado. se receber parcelado. Ah, tô se falando. receber parcelado, tá. Mas Não, tô falando numa divisão, quem de recebe parcelado. parcelado, porque tem gente que faz adiantamento, né? Ah, não, sem o adiantamento. Quem Você recebe está falando parcelado. nesse cenário do parcelado, é uma dúvida. O código diz que a gente deve dar tudo. Eu fui ler o código diz que você tem que dar o total. E aí fica uma briga. E aí? nessa briga, né? Agora Zé? vamos já... Existem 2 cenários. Existe o cenário da emissão do Receita Saúde e o cenário da emissão da nota fiscal. O Receita Saúde, o manual do Receita Saúde, ele foi atualizado em outubro de 2025 e permaneceu a orientação que é por parcela. Então, por quê? Porque o dentista, a pessoa física, ele paga de acordo com a efetiva entrada de dinheiro na sua conta bancária. Se o paciente parcelou em 10 meses, você vai receber em 10 vezes e você vai emitir um recibo por parcela. Só que o paciente se sente muito desconfortável com isso. Ele acha que você vai sonegar.
Que eu não, esse valor não está total. O valor total foi R$1.000. E como é que você está me dando uma parcela de R$100? Então, causou um certo desconforto com a Receita Federal. O objetivo da Receita Federal era resolver isso, mas isso não aconteceu nesse ano de 2025 e também ainda não foi falado nada em relação a 2026 para resolver esse problema. Só que a nota fiscal tem que ser emitida no valor total. Aí você consegue imaginar, você é paciente. Eu te dou o Receita Saúde em 10 recibos e a nota fiscal no valor integral. Você acha que você, paciente, não vai fazer confusão na hora de deduzir isso da declaração do imposto de renda? É a certeza que o paciente vai fazer confusão. E sabe quem tem que orientar o paciente? É você. Você tem que orientar porque para ele não errar. Se ele erra, ele carrega você também para a malha fina, caso ele caia na malha fina. Então você tem que explicar para o paciente. O paciente ele vai deduzir da declaração anual de imposto de renda o Receita Saúde. E a nota fiscal? Guarda. Ela não serve para comprovante de despesa médica na declaração anual de imposto de renda. Tem que explicar isso para o paciente. Isso é difícil para você entender que é dentista, imagina para o paciente. É sua obrigação explicar. E aí dá mais confusão quando entra de um ano para o outro. Pior ainda. Nossa, minha gente, é uma confusão para a gente explicar isso. Que tem as parcelas de 25 e as parcelas de 26. E continua pagando para o ano que vem, né? E um vai entrar no imposto e outro vai entrar no outro. É realmente assim uma loucura. Eu torço para que a Receita resolva esse problema quando passar a ser obrigatório a pessoa física emitir nota fiscal. Mas isso a gente O que não vocês sabe. acham melhor? O total da nota, não é melhor? Eu acho que tinha que ter uma observação na nota, né? Que assim, para o paciente ele levaria a nota total, mas porque a lei do imposto de renda, se eu sou pessoa física, eu tenho que pagar imposto de acordo com o que eu recebo. Caixa. Então são Exato. Não é um legislações regime de caixa, diferentes né? Sim. por um único documento. Porque aí dá uma confusão no caixa, né? Isso não está E resolvido como é que você ainda. paga o imposto adiantado, né? E você paga o imposto E vai que adiantado do que paciente você não desiste recebeu, do do tratamento, futuro, que é o que acontece às vezes, né? E aí o cliente já pagou todo o imposto. Como é que faz para fazer essa devolução? É muito complexo, viu, E gente? devolução de imposto Espero que sempre isso se chora, né? resolva também logo. Espero. É muito complexo. A Rita falou da atualização do Receita Saúde. Você me permite entrar num assunto bem delicado aqui agora? Lógico. O último atualizador do Receita Saúde, eles trouxe a seguinte explicação. Caso o paciente não tenha recebido o recibo do seu prestador de serviço, médico, dentista, seja lá o que for, e este não tenha emitido Receita Saúde, com o documento de Pix ou de transferência que ele fez para a conta do profissional, esse documento serve como documento hábil para deduzir do imposto de renda? Resposta da Receita Federal, sim. Olha o problema. Ou seja, existem profissionais, a gente não, como contadores, a gente não recomenda isso, não recomendamos o quê? Que não deixe de emitir recibo para todos os seus pacientes, procedimentos e consultas. Emita sim. O que está acontecendo? O paciente não pede recibo e o dentista dá a chave Pix, ele vai e faz o depósito, faz o Pix na conta do dentista. Se esse paciente inserir esse depósito, que ele tem um comprovante na declaração do imposto de renda dele, ele vai se beneficiar da dedução. Entretanto, não vai ter a informação do dentista de que ele prestou serviço para ele através da emissão do Receita Saúde. O que vai convocar o dentista a ser chamado perante a Receita Federal, vulgo, vem cá esclarecer, malha fina, e aí esse dentista vai ter problema. Olha só. E aí não fez a nota. Exatamente. Pô, isso dá um belo corte, hein? Isso dá um BO muito grande. Essa aí eu não sabia, que... Sim. Porque aí o paciente... Porque tinha aquela coisa antigamente que você fazia o tratamento, pagava e pedia a nota depois, né? Tinha aquela coisa, é minha nota. Quando tá chegando próximo, né, do imposto de renda ali, da declaração, março, abril. Você lembra que eu fiz um tratamento? Esse ano agora não vai acontecer mais isso, hein? Pode, só né? até fevereiro agora. Só até fevereiro. Isso. É A isso? emissão do Receita Saúde Então, até fevereiro. assim, dentista, Receita Saúde, se você nunca ouviu falar, não sabe o que é isso, nunca entrou no sistema, não se cadastrou, fala, Corre. Rita. Fala, explica de novo Receita Saúde, Corre. que é importante, que é o jeito que o profissional liberal ou da saúde... Da saúde. É da saúde, né? Médico, dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, todos. Não vou falar todos, vou esquecer algum. Tem que estar cadastrado e dar nota de tudo que você faz no Receita Saúde, é isso? A pessoa física, o dentista pessoa física, ele tem a obrigação, desde janeiro de 2025, a emitir o Receita Saúde. Não existe mais recibo de papel. Ele é um recibo eletrônico. Se você, por acaso, esqueceu,
Será que eu esqueci a palavra certa? Se por acaso você esqueceu de emitir um recibo, você tem até fevereiro, o último dia de fevereiro agora, de Pra arrumar a tua 2026, vida, né? para emitir o Receita Saúde de 2025. Então, dá tempo. Só que a declaração de imposto de renda é março, abril e maio. Aí o paciente vai no seu consultório em março. Você não vai ter. conseguir emitir o Receita Saúde, Não vai vai ter um ter. problema com o paciente, é um desconforto eu ir no seu Sim. consultório Total. e você falar para mim, não posso emitir mais. Imagina, o paciente vai, lógico e com razão, ele vai ficar um pouquinho aborrecido. Então tem o prazo até o último dia de fevereiro para você emitir o Receita Saúde de 2025 e não ter um problema com o seu paciente. Mas a obrigação de pagar o carnê-leão já ficou errada durante o ano Já todo passou tudo de pra trás. 2025. Então ainda dá tempo de você Ainda. arrumar sua casa, é isso? Para Sim. evitar Temos qualquer prejuízo. Um mês, exatamente. Sim, sim. E da pessoa jurídica não tem jeito, não tem a opção de você fazer. É que da a pessoa nota jurídica já fiscal, vem tudo, não tem né? como. A mês, acaba não saindo. Fechou o mês, fechou. Fechou o mês, fechou Fechou o e ano, já era. acabou. É. Só lembrando que o dentista, ele não quero usar o Receita Saúde. Não. É obrigatório usar. Ele está proibido pela Receita Federal, a partir de janeiro de 25, de emitir recibo de papel. Não pode. E aí, o paciente que quer o papel ainda na mão. Deus do céu. né, E que já é- teve As pacientes pessoas assim. querem papel, gente, Sim. né? Não tem como. Ainda mais idoso, né? Não, e pessoal- já eu tiveram sou mais pacientes velho, eu que quero um papel, recebem aquele papel que vai impresso perder mesmo. O recibo do Receita Saúde tem lá um autenticador, uma validação, mas não é a nota fiscal, eu não quero isso. É uma confusão. Acontece muito isso. Acontece. Porque não é mesmo a nota fiscal. Não, né? não, mas você pode imprimir. Sim, não você é pode- obrigatório, então mas você é pode vai o lá- imprimir. recibo do Receita Saúde. Então Você tem vai um no autenticador. Receita Saúde, então o paciente pagou. Vai lá, faz o Receita Saúde, eu quero o papel. Você manda imprimir. Aham. E aí isso é o recibo que ele leva, mas a partir do momento que você colocou no sistema com o CPF do paciente, já está registrado, Se ele consulta ali no já aplicativo está da pronto, Receita Federal, na já Receita tem Federal lá, já né? sabe que ele te pagou e você Já recebeu. sabe que teve uma despesa ali, ou com o médico, com o dentista, já aparece no CPF dele ali, essa despesa. É, isso aí eles fizeram justamente porque o maior número de fraude estava No recibo. nos recibos de Sim. tratamentos de saúde, é isso? Tinha né? toda Sim, uma máfia, sim. né? De gente que vendia, assim. É, venda de recibos, Não, isso acontece aqui tudo, não. né? Isso Agora ficou difícil. Não, agora não Bem consegue difícil. mais, né? Porque tem que ter o recibo lá eletrônico. E também o paciente, às vezes, tinha o seu CPF. E continuava lançando no ano seguinte, mesmo não realizando um tratamento com você, mas como tinha o seu CPF, lançava na declaração. Isso não é mais possível também. Tem que que ter comprovar. realizado, tem que comprovar exatamente através do Receita da Saúde. Ah, mas aí eu tenho o recibo que o Ricardo falou. Eu tenho o recibo do comprovante, mas eu não tenho, né, da transferência, mas eu não tenho o Receita da Saúde. Ah, e o problema é do dentista e não do paciente. O problema é exatamente. Então, o problema é seu. Isso não pode Problema de acontecer, você gente, que tá porque ouvindo. até então não era dessa maneira, não tinha essa informação explícita da Receita Federal. Agora não, essa informação consta no Manual de Orientação do Receita Saúde, ou seja, vai ser esse raciocínio que os fiscais vão aplicar para a malha fina. E aí agora, antigamente tinha aquela história de guardar os recibos, fazia pastas, tudo, que sempre tinha que guardar por 5, 10 anos e tudo mais, para depois fazer o imposto de renda direitinho, para uma pessoa minimamente organizada. Agora fica tudo no sistema, Tudo em nuvem. fica né? tudo no GovBR. Como é que é isso? O Receita- Está integrado essa parte? O Receita Saúde fica porque ele é digital. Agora, quanto aos pagamentos, as despesas, o dentista tem que escriturar elas manualmente no carnê-leão e guardar, sim, por no mínimo 5 anos, todas as notas que foram inseridas no carnê-leão dele, não é isso? Isso, em nuvem. Tira a foto, bota na nuvem. Referente a março de 25, referente... Então, assim, tem que se organizar. Então foi como a gente falou no início, não tem mais espaço para amadorismo, Não. senão você vai ficar pagando imposto e coisas, multas e tudo mais. E aí uma dúvida que eu tenho, que graças a Deus nunca aconteceu comigo, mas como é que é quando cai na malha fina? Vocês devem saber, não sei se... Não estou dizendo por pessoal de vocês, mas porque vocês trabalham com dentistas, com profissionais que caem na malha fina. Revira a vida do cara, como é que é? Ou é só aquela coisinha para deixar o pessoal mais calmo, tá? Porque realmente, malha fina, tem aquele negócio, né? Eu sei que já aconteceu com pessoas próximas a mim, e pô, cara, malha fina, coisa. Mas aí você vai ter que comprovar, você vai ter que ir na Receita, você vai ter que pagar uma multa ou pagar um imposto devido, né? Como é que funciona isso? Quem pode me explicar aí? Inicialmente, a Receita Federal, se caiu a inconsistência por um motivo, ela vai olhar aquele motivo.
A não ser que depois você entregou a documentação, ela, peraí, tem alguma coisa de errada nesta declaração. Aí ela vai pesquisar. Mas inicialmente, se o motivo, por exemplo, for uma inconsistência de despesa médica, você tem que apresentar o comprovante dessa despesa médica e o comprovante do pagamento, verificou que está certinho, você sai da malha fina, mas isso geralmente não é rápido, demora mais ou menos uns 3 anos. Você abre o processo, tudo é online hoje. Isso que eu ia perguntar, é tudo online? De forma online, tudo sim. Online. Você, no próprio ECAC, no portal ECAC, Não você chega mais consegue. cartinha. Não, nem mais cartinha. Então, você chega, tá na malha verdade. fina, às vezes, e nem sabe. Verdade. Vai lá olhar, né? Então, aonde Não chega mais carta, a partir desse ano já foi aonde, falado, não chega mais cartinha. aonde que o dentista vai, então, para saber se ele tá em débito ECAC. com a receita? ECAC. Se ele tiver o telefone dele cadastrado lá no ECAC, me corrija se eu estiver errado, Rita, ele recebe sim o SMS. Aí ele entra lá no ECAC através da senha Gov dele e vê qual é o problema pelo qual ele foi inserido na malha fina. Lembrando que malha fina, nem sempre a pessoa cai por algum erro daquela que está fazendo a declaração. Pode ser que a Receita o coloque em malha fina para verificar realmente o recibo médico, se é exatamente aquilo que você inseriu na sua declaração ou por erro seu também. Então, assim, não se desespere, nem sempre você caiu na malha fina porque você fez alguma coisa de errado. Às vezes a Receita Federal só quer que você mande o recibo para comprovar aquela despesa médica, por exemplo, que você inseriu na sua declaração de imposto de renda. Mandou, sumiu. Pode ser que Às erraram vezes você saiu alguma do coisa padrão, com o seu né? nome lá. Alguém colocou seu CPF lá e não era para O que pôr. acontece Ou pode ser hoje, também né? inconsistência, né, doutor? O que acontece hoje com a inteligência artificial é que eles acompanham o padrão. E às vezes você pode sair assim do padrão e chamar atenção e eles só querem ver. Se você realmente tem como comprovar, comprovou, saiu. Tá tudo certo. Tranquilo, está, então. Está mais fácil da Receita Federal verificar as informações, mas eu não percebo agilidade da Receita Federal quando você tem um problema de malha fina ou quando você já deu entrada. E outra, você só pode dar entrada na documentação no ano seguinte. Então, na declaração de imposto de renda de 2025, que foi entregue em 2025, só a partir de 2 de janeiro deste ano é que foi possível dar entrada na documentação. Então, também tem esse gap, prazo, né? aí, um gap, que aí atrasa mais ainda resolver o problema. Então não fique apavorado se demorar 2, 3 anos, é o prazo da Receita Federal. Vamos aguardar para ver se tem uma agilidade em relação a isso. E é bom também informar, se você foi notificado que está na malha fina, a Receita Federal te dá um prazo para você regularizar. E aí você regulariza. Se você não regularizar aquilo que porventura esteja errado, aí ela vai te multar. Ela vai cobrar você a diferença, juros e multa, mais 75% de multa de ofício. Fica muito caro. Então, caiu na malha, resolva logo de uma vez. Aí Você vai atrás do recibo, você se livra vai ver do o que pior. que é. Entendeu? Faça logo isso de uma vez por Não deixa todas. passar o Não tempo. deixa E o passar, prazo não. é muito curto? Sempre no ano seguinte você pode fazer a defesa, como a Rita falou. E a defesa é pelo próprio ECAC. Você abre um processo administrativo lá dentro, pela própria internet, você já resolve tudo por ali. Manda não precisa ir lá na Receita Federal, não. Manda o documento PDF. Você manda o documento, manda tudo por lá e fica tudo resolvido. E se tiver que retificar, retifica, paga a diferença. Não deixa ela fazer o lançamento do débito. Aí fica bem mais caro. Muito bom. Muito bem, esquecemos de alguma coisa ou não? Tirando tudo isso. Tirando tudo isso, eu vou pedir só para vocês fazerem uma fala final, né? Cada um de vocês dá a sua recomendação final e também falar as suas redes sociais, os arrobas, como que encontra vocês e tudo mais. Vamos lá. Fazendo um resumo do que a gente falou antes da gente se despedir, a reforma tributária é tanto para você que é dentista pessoa física, quanto para você que é dentista pessoa jurídica. Essa redução da alíquota do IVA é tanto para a pessoa física, quanto para quem é pessoa jurídica. Crédito, o mesmo raciocínio, não faz diferença se você é pessoa física ou pessoa jurídica, você vai ter direito a esses créditos. Cuidado com aquele laboratório de prótese que não emite nota fiscal para você, com aquele pagamento ao parceiro, que você paga, o parceiro faz um Pix para ele, não tem comprovante nenhum, não vai ter crédito. Então você vai ter que começar a organizar para poder pagar menos imposto. Se você vai pagar mais ou menos imposto, vai depender se você é pessoa física, vai depender dos seus créditos, vai depender da alíquota que você já paga hoje de ISS no seu município. Enfim, são diversos fatores que aí sim, para a gente poder saber se vai pagar mais ou menos imposto. Meu Instagram é Rita Silva FC, segue lá que eu sempre posto bastante conteúdo para dentista. Foi um prazer, Luiz. Prazer, Roberta. Prazer, Ricardo. Sempre bom estar com vocês. Muito bom. Diga aí, Roberta. Dentista, olha, 2026 é um ano de organização, um ano de arrumar a casa, né? Porque as coisas ainda não começaram. Você tem um tempo ali para realmente sofrer esses impactos. Então, aproveita esse tempo, não dorme no ponto.
Começa a se organizar, começa a pensar. Se você está numa estrutura aí de PJ, numa empresa, com sócios, e cada um faz isoladamente, vocês precisam se juntar, se organizar e ver quem são os fornecedores, como que vocês... a reforma, ela vem para realmente separar o dentista que é amador do dentista que vai continuar tendo sucesso. Então, para você saber mais conteúdo sobre isso, me segue lá no Instagram, meu @ é dentista contadora. O que eu oriento para o dentista é que ele se integre totalmente, não só da sua profissão, como também da parte financeira e da parte contábil e também da parte tributária. Fique sempre inteirado nisso. As reformas, as consequências que estão vindo por aí são realmente necessárias para que a gente possa estar sempre atento a tudo. Se intere, esteja sempre perto do seu contador, orientado por ele, para que você verifique se realmente você precisa continuar na posição financeira que você está, ou tributária que você está, ou se você migra para uma PJ ou volta para a pessoa física. Mas é assim, procure saber, esteja sempre atento, e o meu @ é professor Ricardo Amorim. Muito bem, muito bem. Se ficou alguma dúvida, que eu sei que ficou, então você tem aqui os arrobas para você seguir no Instagram, perguntar, ver. E como a Roberta falou, achei muito boa. Essa hora é ano de arrumar a casa, gente. É ano de arrumar a casa. Ainda dá tempo, busca lá, pega uma tarde, pega um dia, senta ali na frente do computador, vai ver o que é carnê-leão, Receita Saúde, se você não viu ainda, pelo amor de Deus, né? E vai organizar e saber o que é dedutivo e o que não é. E se você achar que você não tem capacidade de fazer isso, não entende, não tem tempo, se o seu tempo é melhor gasto trabalhando como dentista, se você ganha mais dinheiro, né, na cadeira, no mocho, é hora de você buscar um contador no escritório de contabilidade, alguém para fazer isso para você, porque isso vai te dar travesseiro para dormir em casa, tranquilidade para você trabalhar tranquilo, para você saber poder precificar, fazer sua tabela certinho, saber o quanto você vai atualizar a cada ano, ver quanto você paga de imposto, porque se a gente não souber disso, o mínimo, né, para a gente poder se organizar, para poder tirar umas férias, para poder sair uma semana, 3 dias, 15 dias. A gente merece, né? A gente merece um pouquinho, porque trabalha muito. Trabalha de sábado, trabalha de domingo, atende urgência, fica até tarde da noite. Acho que a gente merece uma organização, um trabalho que nos remunere de uma forma digna, de uma forma legal, que a gente possa ter uma saúde mental, né? Que eu acho que também é o mote desses anos agora, dos anos 2025, 2026, para a gente poder aproveitar também a vida, né, com a nossa família, com nossos filhos, com tudo que a gente tem por aí, que a vida não é só dente, né? Esquece, não é só dentro da boca do paciente. Aliás, a gente faz isso para poder aproveitar a vida fora do consultório, né? Então, obrigado a você que acompanhou, ficou aqui até agora. E continue aqui vendo os episódios do CFO Esclarece, o podcast do CFO aqui no 43º CIOSP 2026. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.